chamo Danúzida Porciúncula, estou como coordenadora do componente de ensino religioso aqui no município de Araucária. Hoje estamos no nosso segundo dia de encontro e teremos como convidados algumas lideranças para dialogarmos sobre o trabalho da Assintec. Nesse percurso do diálogo interreligioso, consideramos importante destacar que o ensino religioso escolar tem um longo percurso nas legislações do nosso país. Passamos por diversas fases de confessional, interconfessional, até chegarmos ao modelo atual de interreligioso, tendo como área do conhecimento a ciência das religiões. Em 2017, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trouxe de forma estruturada o trabalho com componente curricular do ensino religioso. Trabalhamos com o ensino religioso laico, sem proselitismo, que acolhe a diversidade presente no nosso município, no país e no mundo. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, no artigo 33, no parágrafo 2º, diz que os sistemas de ensino ouvirão entidade civil organizada, constituída pelas denominações religiosas. Isso significa que esses espaços, como a nossa mesa, estão respaldados em leis que regulamentam o trabalho com o ensino religioso. A Assintec é uma entidade civil de caráter educacional que atua em parceria com as secretarias de educação e conta com mais de 20 tradições. Em sua carta de princípios, preconiza o diálogo interreligioso como meio eficaz de manter o espírito de respeito e reverência entre todas as tradições religiosas e age de forma a contribuir para que o ensino religioso seja mais um instrumento na construção de um mundo melhor, inspirando uma cultura de paz e justiça. Quero agradecer, então, a participação de todas as lideranças no dia de hoje, que vem de forma a contribuir para que esse diálogo interreligioso valorize e respeite a diversidade religiosa. Agradeço, então, a participação do presidente da Assintec, Jorge Schifferdecker, que representa a Igreja Luterana, o vice-presidente, professor doutor Fausto Gil Filho, que representa a Fé Bahá'í, Gamal Mari, que representa o islamismo, Milton Eid Sato, representando o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Uma satisfação grande poder participar desse momento e conversar agora enquanto diretoria da Associação Interreligiosa da Educação. Eu sou o pastor Jorge Schifferdecker, da Igreja de Confissão Luterana. E nós, na Assintec, temos esse viés, digamos assim, importante, que é do diálogo interreligioso entre inúmeras tradições religiosas. E é claro que quando a gente fala de diálogo interreligioso, tem como pressuposto o aspecto da liberdade religiosa, no sentido de que as pessoas devem se sentir no diálogo livres para expressar a sua fé, a sua confessionalidade, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de compreender as relações humanas e a sua maneira também de se relacionar com a divindade. Então, diálogo interreligioso e liberdade religiosa, elas são duas grandezas que são indissociáveis, ou seja, para que a gente possa ter um diálogo interreligioso autêntico, a gente precisa, então, compreender que a outra pessoa tem o direito de crer à sua maneira, tem o direito de expressar a sua fé e mais do que o direito, ela tem o dever de compartilhar a sua experiência de fé e de vida. Então esse é um aspecto que me parece muito importante na Assintec e na dinâmica do diálogo interreligioso que acontece entre as associadas, porque a Assintec é uma associação
denominações religiosas e essa associação, esse consórcio de entidades é que fazem com que o ensino religioso, que a religião chegue aos bancos escolares e que capacita também os professores de ensino religioso. Então, o diálogo e o ensino são importantes aqui enquanto duas grandezas que vão subsidiar os professores em sala de aula e vão capacitar os professores para levarem até as crianças de uma maneira cada vez mais aberta, mais livre, os conteúdos religiosos que são importantes. Talvez isso do ponto de vista da Assintec enquanto associação interreligiosa. Agora eu também preciso falar um pouco da liberdade religiosa a partir da perspectiva evangélica. E quando eu falo da perspectiva evangélica, eu estou falando aqui do meu lugar de fala, como a gente diz, que é a respeito do protestantismo histórico, e a origem do protestantismo histórico está na Europa. E quando nós falamos em igreja evangélica de confissão luterana, nós estamos falando de uma tradição cristã que tem um forte acento europeu e também especialmente veio para o Brasil a partir da migração de alemães, de famílias alemãs que vieram em busca de alternativa de vida, de sobrevivência, e trouxeram junto consigo a tradição protestante evangélica. Então, nessa perspectiva, para nós enquanto tradição cristã, nós somos uma minoria, no sentido de que nós vivemos num país cristão, é verdade, mas majoritariamente católico. Então, nós, enquanto evangélicos protestantes, nascemos como uma minoria e somos uma minoria. E por isso que para a religião, para a denominação evangélica protestante se desenvolver no Brasil, nós criamos uma cultura de diálogo e de entendimento com o catolicismo brasileiro, né? Então a gente criou essa cultura de diálogo e isso é importante, né, na nossa denominação. Nós não temos dificuldade de relacionamento com outras tradições religiosas. Nós temos uma certa facilidade, e nos estatutos oficiais da igreja está escrito: somos uma igreja ecumênica e dialogal com as outras tradições cristãs, né? Então, por isso nós temos uma certa facilidade, e por isso eu estou aqui como pastor luterano, presidindo uma instituição interreligiosa, inclusive, né? E se a gente olha na caminhada dos 50 anos da Assintec, nós temos a presença de pastores luteranos perpassando praticamente toda a história da Assintec, né? Isto é, digamos assim, uma comprovação de que, enquanto uma instituição minoritária, a gente tem certa liberdade para dialogar com outras tradições. Bom, biblicamente falando, então, eu gostaria de fazer um destaque, especialmente nos textos do apóstolo Paulo. Certa vez o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, tem um relato em que o apóstolo Paulo vai fazer uma visita a Atenas, e lá ele encontra em Atenas um templo multireligioso, com muitas tradições religiosas.
E o apóstolo Paulo quem está me assistindo certamente conhece essa passagem bíblica. O apóstolo Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, ele não descarta nenhuma das outras tradições religiosas que estão ali. Ele não descarta nenhuma daqueles altares, mas ele vai dizer que aquele altar ao Deus desconhecido é mencionado, ele menciona o nome de Jesus como um altar a Jesus Cristo. E então, basicamente, esse aspecto sempre é destacado na tradição evangélica luterana, como um apóstolo Paulo dialogando com outras religiões e ao lado de outras tradições, de outras vertentes religiosas, e coloca o cristianismo ao lado dessas tradições. E esse é uma passagem bíblica do livro de Atos que nos ajuda muito, enquanto tradição cristã, refletir, dialogar e conversar com outras tradições religiosas. Então essa é uma passagem muito interessante que me acompanha e acompanha aquelas pessoas que estão na igreja evangélica e que têm essa abertura para o diálogo interreligioso. Quando a gente está falando de uma igreja, de uma confessionalidade, não são todos os adeptos ou todos os pastores que tenham a mesma compreensão. A gente tem que entender que as tradições elas têm tendências. Então, eu estou aqui como pastor luterano, 30 anos pastor da igreja de confissão, mas eu não falo em nome de toda a igreja, eu falo em nome de um setor da igreja, né? Então isso precisa ficar claro também. Então eu queria levantar um outro texto bíblico, porque para os protestantes as Sagradas Escrituras são fundamentais, e por isso que eu estou aqui falando também, fundamentando nas Sagradas Escrituras, porque a Sagrada Escritura cristã para nós é fundamental, é a norma das normas, é a norma principal, e por isso que quando você dialoga com alguém evangélico e com alguém que ainda é da tradição protestante, histórica protestante, o texto bíblico é muito importante. E eu me reporto aqui uma outra passagem, que é Jesus vai até aos limites da Samaria e vai encontrar uma mulher que é cananeia. Essa mulher cananeia, ela está com um problema sério, ela está com uma filha doente, e ela ouve que Jesus é capaz de curar a sua filha, e essa mulher vai ao encontro de Jesus, busca Jesus, e Jesus procura até se esconder dela, e ela insiste com Jesus, e Jesus então atende essa mulher. Ela é uma mulher que tem uma outra religião e ela tem uma outra tradição religiosa, portanto, ela tem uma outra experiência de fé, mas assim ela está em busca de cura para sua filha, e Jesus, de certa maneira, questiona ela: por que você está me procurando? Eu vim só para os israelitas, eu vim só para a religião judaica. Jesus faz esse questionamento para a mulher, e a mulher insiste: não, eu sei que tu podes me curar. Então esse é um texto bíblico também muito significativo para quem tem essa aptidão para o diálogo interreligioso. Jesus vai ao encontro da mulher, Jesus questiona a mulher na sua fé, na sua experiência de fé, mas ao mesmo tempo acolhe a mulher, ao mesmo tempo ouve a mulher, e segundo o relato bíblico
do Evangelho, a filha da mulher é curada pela fé da mulher. Jesus diz assim: a tua fé, mulher cananeia, a tua fé salvou a tua filha. E então esse aspecto me parece muito importante. A fé que salva. A fé é o elemento de salvação. Não é a religião, não é a tradição religiosa, não é a cultura religiosa, não é a prática religiosa, mas a fé. E por isso que esse elemento da fé enquanto religiosidade, enquanto experiência pessoal de vida, enquanto experiência coletiva de vida, ela é fundamental para o diálogo, né? O importante não é a tradição ou a profissão de fé, mas a própria fé, a experiência de fé. Isso é válido, isso é fundamental para o diálogo, sabe? Para o diálogo no sentido de respeitar a experiência de fé da outra pessoa, no sentido até de honrar a experiência de fé da outra pessoa, de reconhecer como válida a experiência de fé de outra pessoa, mesmo que seja uma outra crença, uma outra religião fora do cristianismo, fora da tradição cristã. Essa experiência de fé é o máximo, tem que ser venerada, tem que ser reconhecida como verdadeira, como legítima, como válida para mim e para todas as pessoas. Então é aí que reside a liberdade, né? A liberdade reside na experiência de fé do próprio indivíduo e da coletividade. Seria isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Olá a todos da comunidade escolar. Meu nome é Silvio Fausto Gil Filho. Eu represento a Fé Bahá'í na Assintec. A Fé Bahá'í não tem clero, não tem sacerdócio, como tradicionalmente se tem. A governança da Fé Bahá'í é feita por órgãos eleitos. Então, a cada local tem assembleias, 9 pessoas eleitas a cada ano. A nível nacional tem a Assembleia Nacional dos Bahá'ís do Brasil, e a nível mundial a gente chama a Casa Universal de Justiça, aqui em Israel, em Haifa. Então, eu sou hoje membro da Assembleia Local dos Bahá'ís de Curitiba, e a Assembleia Nacional me nomeou para representar a Fé Bahá'í na Assintec. Digo que a experiência que eu tenho nesses últimos quase 2 décadas na Assintec é uma das melhores experiências da vida que alguém pudesse ter em relação interreligiosa. A Assintec funciona porque as pessoas olham na mesma direção. Somos diferentes? Somos diferentes, mas olhamos na mesma direção. Mas eu vou falar um pouquinho de vocês sobre a questão da liberdade religiosa, e apesar de estar muito influenciado nisso, nunca falei sobre especificamente liberdade religiosa. Porque a palavra liberdade, ela tem várias nuances, né? Nem sempre ela é vista com bons olhos, né? Porque a liberdade, ela tem que ter certos parâmetros. E o parâmetro da liberdade é uma ética profunda. Porque se você falar em liberdade total, leva à sedição, né? Leva ao caos. Mas a liberdade individual, dentro de uma ética profunda, é essa que nós estamos falando. E essa ética profunda tem a ver com as religiões. E, de certa maneira, na Declaração das Nações Unidas, que vai se basear um pouco disso, quando vai falar da liberdade da religião, né? Ele diz assim que, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é o direito fundamental de todas as pessoas a liberdade de pensamento, consciência e religião. Isso é interessante. Sabe que liberdade não é um valor, é uma condição para você adquirir valores. Porque liberdade, você pode ter liberdade em fazer coisas erradas e até em perseguir outras pessoas. Isso também, por muitos, é considerado liberdade.
E não é. Então a liberdade, ela vem com uma condição de você exercer e praticar valores. Por isso que essa ética profunda é imprescindível. E por isso que a liberdade é um ato de consciência. A liberdade não é algo que nasce com a gente tem que conquistá-la. E para exercê-la tem que ter muita responsabilidade. E mais as religiões, porque as religiões têm um caráter moral, ou pelo menos elas estão calcadas dentro de um caráter moral. E se elas estão calcadas na moral, e a moral que visa o bem, então essa liberdade tem que ser exercida dentro dessa moral. Mas a moral não são as práticas que as religiões divergem, têm diferentes práticas. A moral é universal. Existe um princípio universal da moral. Por isso que é possível o diálogo interreligioso. Não porque nós temos práticas de uma mesma adoração à atividade ou práticas religiosas parecidas. Não, porque nós temos uma ética comum, universal, que todo ser humano, inclusive aqueles não religiosos, devem ter. E por isso que isso é fundamental. Então, essa prática da liberdade é essa atividade intimamente ligada à consciência, né? É prática que vem da natureza humana, que é a prática de conhecer. Então, a primeira liberdade que você tem é de conhecer. E essa nunca pode ser cerceada. Porque como é que você vai gostar e amar aquilo que você não conhece? Então, a liberdade do conhecimento é um pressuposto para exercer a liberdade na prática. Por isso que a religião não pode ser, digamos, conflitante com o conhecimento no sentido amplo. Porque a religião, ela é a base do conhecimento também, assim como é a ciência. E por isso a harmonia entre ciência e religião é fundamental nesse mundo. Porque as religiões têm épocas diferentes, tradições diferentes, coisas muito antigas que talvez nesse mundo de hoje possam não ser factíveis. Mas o princípio que gera essas coisas antigas podem ser respeitados através do conhecimento. Bom, dentro desse plano de exercer a liberdade, e como eu falei, a liberdade é um ato de consciência, porém não é uma coisa instintiva, e sim é uma coisa que você tem que aprender. Então, o fundamental para você exercer a liberdade é uma educação universal. Sem educação, você é preso dos teus desejos. Você nunca vai ter liberdade. Você vai ser prisioneiro das suas manias e seus desejos, né? Todo mundo já passou por isso na vida, sabe que isso é assim. Então, a educação, ela nos norteia para exercer a liberdade de conhecimento. E dentro dessa liberdade de conhecimento está calcada a liberdade de escolher a religião, ou das suas práticas, ou de mesmo não escolher a religião. Então, porque é essa liberdade consciente, que dentro de uma educação universal, que respeita a todos, por isso tem uma ética profunda, fundamental, que é a verdadeira liberdade. E é essa que as religiões têm que preservar. Quando as religiões levantam a bandeira da liberdade de culto, elas deveriam estar pensando, eu penso que sim, que é defender a liberdade de pensamento, defender a liberdade de práticas também, né? Porque é muito fácil eu falar de liberdade desde que todo mundo faça aquilo que eu acredito. Isso não é liberdade. A liberdade está na diferença. A diferença não necessariamente é divergência, né? Mas são diferentes modos de praticar o bem. Mas o fundamental é praticar o bem. Então, os Baha'is acreditam, isso é parte da parte, digamos, central da fé Bahá'í, que a religião é o maior de todos os meios para o estabelecimento da ordem no mundo e para o contentamento pacífico de todos. Se a religião não faz esse papel da paz, e se a religião não coopera pela ordem no mundo, a ordem no sentido do congraçamento das nações e das religiões, ela está falhando no seu propósito. Esse é o propósito da religião. O propósito da religião é unir as pessoas, não é desunir as pessoas. Mesmo que eu tenha religiões, práticas diferentes, isso é uma unidade na diversidade. Por isso que é possível a Sintec. A Sintec é um microcosmos disso. Somos diferentes práticas, mas estamos unidos num grande propósito, que é o ensino religioso nas escolas públicas. Então, nós temos um propósito prático, onde a nossa liberdade é exercida.
né? E então uma liberdade proativa. Nisso eu acho que podemos colocar alguns princípios para a gente pensar sobre essa questão. Um dos princípios é reconhecer a dimensão espiritual da natureza humana, através do desenvolvimento moral, como eu falei, emocional, intelectual do indivíduo. Vê como a educação está por trás disso daí. Desenvolvimento moral, emocional e intelectual. Segundo, garantir a liberdade religiosa e, junto a ela, o respeito aos locais de culto, os locais sagrados ou locais de culto. O respeito ao lugar de culto é um respeito interessante. Não é alguma coisa, é uma coisa respeitada por muitos. Se você viola um lugar de culto, ou você desrespeita, você está desrespeitando muito mais do que um indivíduo. Você está respeitando a consciência livre do seu irmão, daquele que é ser humano como você. E daí vem aquela máxima de todas as religiões: não fazer os outros que não gostassem que fizessem consigo. Então, essa liberdade tem que estar alinhada a alguns procedimentos. Um deles é o respeito aos locais de culto. Outro, cultivar potencialidades da cultura humana. E que potencialidades? Qual o propósito da religião nesse caminho da unidade, nesse caminho do congraçamento, da confraternização? É servir as pessoas. A religião tem que servir, ela precisa ser servida. Aí, se você colocar Deus quer que nós sirvamos as pessoas. Todos os grandes mestres, os grandes profetas ensinaram isso. Que a gente tem que servir a Deus, é servir ao outro. Isso é servir a Deus. Isso é quase uma regra de ouro nas grandes religiões, tanto orientais, de maneiras diferentes, ou como ocidentais. Então, essa potencialidade humana se desperta no serviço, na ajuda. O serviço, inclusive, inclui todas as atividades sociais, né? Por exemplo, um projeto social, ou lutar pela justiça, porque todo aquele que está lá numa situação de injustiça ou de discriminação, eu não posso aceitar isso como normal. Isso fere a fé de qualquer fé, na divindade, em qualquer religião. Então nós temos que ser proativos na religião, a despeito que a meditação é importante, a despeito que o retiro, a espiritualidade é importante, uma verdadeira espiritualidade está na ação. Porque se eu estou bem, como eu posso estar bem se o meu irmão está numa dificuldade? Se alguém está sofrendo injustiça, eu não posso estar bem. Então eu tenho que atuar nesses dois modos. Bom, agora tem uma coisa que talvez para muitos não pareça ser uma questão fundamental, mas na fé bahá'í. Então eu vou ler um pequeno texto de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá foi o filho de Baha'u'lláh, né, do fundador da fé bahá'í. O Baha'u'lláh foi uma região muito perseguida na antiga Pérsia, século XIX, e na época prendia a pessoa e prendia a família. Então ele foi preso junto com o pai. Foi ele, a mãe e o irmão. Foi preso por exilados para Bagdá, e na última exílio foi para Aca, onde hoje é Israel, mas na época fazia parte do Império Turco, né? Os lugares sagrados Bahá estão lá porque ele foi preso, exilado e preso lá. Então, Abdu'l-Bahá, depois de mais velho, ele foi solto da prisão, ele já está mais velho, ele foi para os Estados Unidos. Tanto que a comunidade americana é a primeira comunidade Bahá do Ocidente, né? E ele, chegando lá, ele vai fazer esse discurso que a gente tem que pensar, ele disse: quando toda a humanidade tiver a mesma oportunidade de educação e se perceber a igualdade entre homens e mulheres, as causas da guerra serão totalmente eliminadas. Sem igualdade, isso será impossível, pois todas as diferenças e distinções conduzem à discórdia e à luta. A igualdade entre homens e mulheres conduz à abolição da guerra, uma vez que as mulheres nunca estarão dispostas a sancioná-la. As mães não darão seus filhos em sacrifício no campo de batalha. Após 20 anos de ansiedade e amorosa devoção para criá-los desde a infância, não importa qual a causa que eles sejam chamados para defender. Não há a menor dúvida de que quando as mulheres obtiverem igualdade de direitos, a guerra será banida da humanidade. Então eu fico pensando, porque igualdade de direitos hoje todo mundo fala, né?
embora na prática ainda tenha um grande caminho a gente trilhar. É muito mais do que apenas igualdade de direitos. É o único caminho para alcançar a paz. Se não tiver essa igualdade, a paz não vai ser acessível. E eu lembro que a Febre veio para o Brasil através de uma norte-americana, Leonora Armstrong. Ela veio sozinha de navio para cá. Ela, já uma senhora, não conhecia a língua, não conhecia ninguém e trouxe a religião para cá. E muitos dos lugares mais incríveis que você pode imaginar do mundo foi levada, a fé vai olhar por mulheres. Aldo-Barra levou isso na prática. Foram elas que trouxeram a religião para cá. Então, eu sei que tem culturas religiosas, tem uma tradição masculina de séculos, mas já chega. Isso já passou, nós temos que mudar isso. Mas está no espírito do diálogo interreligioso a gente trocar essas ideias. Como nas nossas comunidades podemos mudar isso? Isso está ligado diretamente à liberdade religiosa. Boa parte das religiões, algumas religiões, são as mulheres que têm algumas das características mais importantes da prática religiosa. E é a primeira educadora dos filhos. Se ela não tiver acesso à educação, à liberdade, como é que os filhos vão ser educados? Então, me parece, eu trouxe esse ponto, só para ser um ponto mais... Não é o único, mas eu acho um dos primordiais, é um dos alicerces. Eu acho que nós temos que sair dessa debate político de liberdade religiosa. É importante ter leis? Sim, é importante ter leis, mas elas não são por si só suficientes. Precisa alguma coisa dentro dos lugares sagrados, dentro das religiões, um esforço dos seus líderes, da sua comunidade, em trilhar esse caminho da liberdade. Nós temos que ser merecedores da liberdade a qual nós estamos falando. E quando chegarmos a esse ponto comum, essa ética universal, todas as religiões vão estar nesse mesmo caminho. Obrigado, é isso que eu queria falar. Om Ahum Benza Guru Pema Siddhum Om Gate Gate para Sangate Bodhisattva Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. É muito bom estar falando com vocês de Araucária. Eu participo da Sintec, Associação Interreligiosa para a Educação, junto com a Danuse, e eu participo da Sintec representando o SEB, é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, orientado pelo Lama Santen, que foi professor da Federal do Rio Grande do Sul, cientista, pesquisador de física, e orienta hoje mais de 80 centros de estudos budistas pelo Brasil afora. O tema de hoje é liberdade religiosa e respeito à diversidade. Esse caminho começa com a tolerância à diversidade. Depois a gente vai na direção do respeito. Depois a inclusão e terminando no pertencimento. O Paulo Freire, ele fala o seguinte: a inclusão acontece quando se apreende com as diferenças e não com as igualdades. As igualdades referidas pelo Paulo Freire são relativas à visão de mundo que gera civilizações, culturas, portanto, questões de etnia, religião, de profissão, gênero e até de política. Então, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Eu vi na semana passada um post na rede social que dizia que a diversidade acontece quando a gente tem um lugar à mesa para se sentar, para participar. Que a inclusão acontece apenas quando eu tenho um espaço para falar. E o pertencimento só vai acontecer quando nós somos ouvidos, compreendidos, a partir
do lugar da onde nós estamos falando, do lugar da onde nós estamos gerando a nossa visão de mundo. O budismo tem como fundamento a grande sabedoria e a grande compaixão. A grande sabedoria está além dos saberes e além do conhecimento, assim como a grande compaixão está além do amor e além da equanimidade. Essa base, além dos opostos, não dual, não sectária, ela é chamada de natureza da realidade. E todos nós temos esta mesma natureza, aberta, livre, vazia e luminosa. A heresia maior no budismo é não se achar, não entender que todos nós somos Budas. Essa é a heresia maior. Alguns vêm e se transformam, outros não. Mas isso não tira a natureza de Buda na essência de cada um de nós. Buda não era budista. O budismo pode ser resumido em 3 asserções simples. Não cometa ações impróprias. Reúna uma riqueza de ações virtuosas e controle inteiramente a sua mente. E finaliza dizendo que todos os fenômenos, todos os objetos, todas as experiências surgem de causa. Portanto, tem um princípio, um meio e um fim. Ela não é sólida, real, fixa, pois tudo é impermanente. Tudo é interdependente e não existe uma realidade intrínseca, inerente a si mesmo. Jung nos traz a seguinte compreensão, de que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu lembro do ensinamento que o Lama Santa nos trouxe sobre a pedra. A pedra é uma pedra. E quando o homem percebeu que a pedra não era simplesmente uma pedra, mas também uma arma, ela se transformou em arma. Depois a pedra se transformou em fogo. Depois o homem percebeu que a pedra, além de pedra, poderia ser arma, fogo, metal, semicondutor. E porque o homem viu que uma pedra não é uma pedra, hoje nós vemos as imagens do telescópio Deep Web trazendo os confins conhecidos do universo até nós pela internet. Por isso a gente medita, para entender que a realidade não é a aparência que nós conseguimos perceber, entender e compreender. Isso nós chamamos de conhecimento, de saberes. Mas a sabedoria é a base que nos permite perceber que uma pedra... Nós entendemos que todos os animais conseguem perceber a pedra como uma pedra. Alguns até como arma. Apenas os seres humanos conseguem ir além, desde que a gente tenha uma mente mais aberta, mais flexível, mais tolerante, mais inclusiva, né? E para isso a gente recomenda, meditem. E essa meditação é para que a nossa mente ultrapasse o condicionamento da nossa mente, atingindo a felicidade sublime, que se encontra além da dualidade, além de tempo e do espaço, além de esperanças e medo, além de bem e mal. Livre dos resultados de jogos, climas, desejos e apegos, livre de nascimento e morte. Transcenda as suas certezas e as suas convicções e sejam felizes e sejam livres, para que a gente possa beneficiar efetivamente todos os seres.
Gamal Maire, sou diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Então, a mesquita muçulmana, ela tem origem em maio de 72. O ano passado ela fez 50 anos e ela foi construída por imigrantes de origem libanesa, né? Foram eles que construíram essa beleza de templo. E de lá para cá ela tem servido essa comunidade, né? Uma comunidade que tem mais de 5 mil membros, brasileiros convertidos e imigrantes libaneses e descendentes desses imigrantes também, como é o meu caso, por exemplo. Então é uma comunidade bem eclética e que acolhe todas as pessoas que têm interesse em conhecer ou estudar essa religião, né? Há quanto tempo que vocês fazem parte da Sintec? Há mais de 15 anos. E como você, essa tradição, vê a questão da liberdade religiosa e o respeito ao próximo? Ela acha essencial, né? O islamismo é uma religião que busca o diálogo, é uma religião racional, ela tem todo um embasamento teológico muito sólido e está preparada para dialogar com qualquer religião, né? E é isso que ela faz em todo o mundo, né? O Islã não é uma religião fechada e ela está aberta a toda e qualquer pessoa que queira estudar e conhecer essa religião, né? Então, nós abrimos essa mesquita há mais de 25 anos, a todas as religiões e a toda e qualquer pessoa que queira conhecer o islamismo. E se você pudesse deixar uma mensagem de respeito ao próximo, qual que seria? Olha, nós cremos que é cada vez de fundamental importância o estudo da religião e da espiritualidade, né? Porque você percebe que a intolerância está permeada em toda a sociedade e principalmente nas escolas. A gente viu algo esse ano que a gente nunca viu no Brasil, né? Uma intolerância de uma escala assim absurda e lamentável num país como o Brasil, né? Apesar do ensino religioso, apesar de toda uma construção que está sendo feita, parece que nada está sendo feito, né? Então, eu só consigo traduzir isso como falta de religião, como falta de espiritualidade, como falta de amor ao próximo, né? E isso precisa ser revisto. Eu creio que as escolas municipais, estaduais, particulares, todas elas têm que rever esse conceito da importância da religião. Da parceria com as secretarias de educação que nasce o trabalho da equipe pedagógica, que realiza a transposição didática dos conhecimentos religiosos em possibilidades de encaminhamentos pedagógicos. Para ter acesso a esse material, acesse o site da Sintec, onde estão disponíveis os informativos pedagógicos, além de outros materiais, como a Carta de Missão e a Carta de Princípios da Sintec. Até amanhã!